Olá, tudo bem? Nós estamos agora indo para a reta final, hein? Estamos na nossa quarta semana e nessa quarta semana a gente vai falar sobre desenvolvimento, estruturação e organização de equipe de vendas, né? E o interessante é que nessa semana eu deixo para você decidir se você quer começar pelo segundo tópico ou pelo primeiro tópico. Perfeito? A decisão é completamente sua. Só que é muito importante entender que o que nós iremos articular durante toda esta semana. Vamos começar lá pelo primeiro tópico que é tratado, onde a gente vai falar justamente da estruturação, do desenvolvimento da equipe de vendas. Lá está pedindo que você trabalhe um aspecto muito importante, muito específico, que é justamente dizer para a gente, opa, peraí, como, quando, por que eu escalo a estrutura da minha força de vendas? E isso dentro de um fórum, eu não estou pedindo que você responda para mim. Ou seja, professor, mas eu estou me expondo cientificamente falando, né, pejorativamente falando, ou com figura de linguagem, estou dando a minha cara a tapa, professor. Realmente eu preciso fazer isso? Sim. Né? Isso faz com que você pense bem antes de expor as suas ideias, isso faz com que você trabalhe com esmero as suas ideias e que você as lapide. Não que você não vai fazê-las, mas pela pressão social que existe dentro do ambiente de fórum, obviamente você vai precisar se jogar para fazer isso. Por isso, talvez existem algumas pessoas que preferem trabalhar a segunda temática primeiro e depois essa. A decisão é completamente sua. Ou se você quiser fazer o post, quiser trabalhar num primeiro momento, e daí lapidar depois e refazer o processo, esteja à vontade. Repito, é dialógico, diálogo e dialético. Tese, antítese, justamente para que saia uma síntese prática para o seu dia a dia. Professor, mas por que eu devo trabalhar justamente essa questão? Trabalhar a estruturação, a escalabilidade, o crescimento da minha força de vendas. Perceba que o que eu estou pedindo para você dizer como, quando e por que escalar a sua força de vendas, né? Ou seja, fazê-la maior, amplificar. E aí quando eu falo de amplificar, não estou falando só em número de pessoas, às vezes eu estou falando de abrangência, né? Você até pode manter o mesmo número de pessoas, mas só trazer mais ferramentas, né? Fazer com que eles tenham maior abrangência geográfica. E isso trará também quase que os mesmos desafios, que é trazer mais pessoas. Quando eu trago mais pessoas, significa que eu vou ter mais custo de salário, eu vou ter mais custo de treinamento, eu preciso justamente ter gestores que saibam lidar com um número maior de pessoas, porque aí os desafios se amplificam, os egos se multiplicam, as personalidades também. Ok, gente? Então, extremamente importante neste momento, justamente trabalhar essa escalabilidade. E por que isso é muito importante, gente? Isso é muito importante por causa de uma grande máxima de mercado. E chamam esse vídeo de aula magna sempre justamente porque a gente articula a teoria com a prática. A gente não apenas fica aqui explicando o exercício, mas a gente faz com que ele se interpenetre, é o fio condutor justamente no seu desenvolvimento. Existe uma grande máxima de mercado que diz, e qual que é um dos grandes pecados do ambiente de negócios? É não crescer. É verdade. Não crescer é um pecado muito grande dentro do ambiente de negócios. Sabe por quê? Porque se você não cresce e o seu mercado cresce, você tem um problema gigantesco. Vamos lá? Você cresceu 5% este ano. É bom ou é ruim? Responda aí no seu coração e na sua mente. Quem tem mais experiência, neste momento, terá dito nem sim, nem não. Terá dito depende. Depende do quê? Depende de quanto o seu mercado cresceu. Se você cresceu 5% e o seu mercado cresceu 1%, é bom ou é ruim? É ótimo, é excelente. Se você cresceu 5% e o seu mercado cresceu 20%, o que é? É péssimo. Por quê? Porque você deveria ter crescido no mínimo 20% para ficar onde você está. Porque senão alguém cresceu 15% seus, que deveriam ser seus, no mínimo. E o pior é, quem cresceu esses 15%? O seu concorrente. E se isso acontecer de forma continuada ao longo do tempo, ele vai adquirir um músculo financeiro que efetivamente fará com que ele te esmague na hora que ele quiser. E aí, se não pode vencê-los, simplesmente compre-os ou torne-os irrelevantes ou faça com que eles desapareçam. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, que eu defendo isso ou qualquer outra coisa, eu só estou dizendo como é. E aí, justamente,
precisa crescer. Né? Uma grande máxima de mercado, um grande pecado do mercado é não crescer. Só que, e você já entendeu por quê. Só que existe um pecado ainda maior do que não crescer, que é crescer sem estar preparado. Sabe por quê? Porque aí o seu concorrente não precisa fazer muita coisa. Você se torna aquela árvore que tem um tronco que parece um queijo suíço, que é corroído por cupins. Quanto mais alto você fica, mais próximo você chega da ruína, porque vai chegar um momento que a estrutura ela não se sustenta e aí você cai. E aí quanto mais alta a árvore, mais alto o tombo. Né? Vai por mim, eu entendo isso. Esse professor aqui, vocês não podem ver no vídeo aqui, mas eu tenho 1,95 m. De tombo alto, eu entendo mais do que qualquer outra pessoa. Ok, gente? Então, justamente é isso que nós estamos falando aqui. Né? Quando alavancar a sua equipe de vendas? Como, quando e por quê? Né? Justamente faça essa análise, faça essa contribuição justamente para você crescer, mas crescer estando preparado. E por isso que você deve perceber aqui que eu tenho os elementos 5W2H aqui. Como, quando, onde e por quê. Ok, gente? E aí, por que eu falo para você, se você quiser tratar o primeiro tópico ou o segundo tópico, é você que decide, é você que escolhe. Sabe por que é você que escolhe? Justamente porque no case seguinte tem uma entrevista bem interessante com um dos fundadores do Ricardo Eletro, né, que é o Ricardo Nunes. E ele, né, quando ele gravou esse vídeo, ele ainda era o presidente do Ricardo Eletro. Né? Teve aí umas idas e vindas, então a gente diz quando tem essa temporalidade aí. Mas é muito interessante que por ser uma loja de linha branca, ele tem venda no DNA. E aí tem vários insights muito interessantes. E aí o raciocínio, né, a relação, a dialogicidade que vai existir entre esse conhecimento que ele expressa aí, e eu estruturo isso para você em 3 perguntas principais, justamente que elas atuem como fio condutor da interpretação, das chaves de interpretação desse conteúdo que é passado para você, tá bom? Faça essa atividade, que ela também é extremamente interessante. E repito, você que decide se você vai trabalhar primeiro a questão do fórum e depois a questão do vídeo, ou ainda se você quer trabalhar os dois em paralelo, ou se você pretende inverter. Eu deixo a liberdade para você. Ok, gente? Mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, não deixe de entrar em contato conosco. As lojas de linha branca, elas são de grande inspiração para a gente, justamente porque o dia a dia delas é DNA de vendas. E isso é muito importante, elas têm inovado fortemente. E por que a gente ainda precisa tratar isso como preponderante, como relevante? Ora, porque há muito tempo atrás era a indústria que tinha um poder muito grande. E entre indústria, canal e cliente, o pessoal fala que o cliente tem o poder, mas o canal hoje ainda tem um poder gigantesco, inclusive determinando a própria indústria, inclusive determinando a própria comunicação. Dou um exemplo para vocês. Na década de 80 e 90, quem estava anunciando nos meios de comunicação de massa? As grandes marcas, as indústrias. Você tinha lá uma Brastemp anunciando os seus produtos, você tinha uma Consul anunciando os seus produtos. Hoje em dia, quem está lá é justamente o canal, não é a indústria Brastemp, mas é o canal. Está lá o Magazine Luiza, está lá justamente o Ricardo Eletro, está lá as lojas 100, está as Casas Bahia, está o Ponto Frio. Eles estão lá, é o canal que está com o poder. E ele muitas das vezes determina o que a indústria faz. Olha o poder que está aí. E é justamente isso que eu peço que você beba, este conhecimento que eu espero e que eu peço que você beba nesse momento, porque ali nós temos insights extremamente relevantes para entender o cliente, que está cada vez com mais poder, está acumulando cada vez mais poder, mas que para entendê-lo, você conhecendo a trajetória já trilhada por estes experts, que são os canais e especialmente os de linha branca, você vai beber desses insights e beber desse conhecimento. Você está percebendo, hein? Eu não estou trazendo para você conhecimento estagnado. Eu estou trazendo para você ferramentas de interpretação, formas de você continuar se desenvolvendo. E não apenas conteúdo determinante dizendo é assim. Eu estou trazendo formas e conhecimento que deve ser perene no seu dia a dia. E mesmo no futuro, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, este vídeo que nós estamos assistindo agora, esta relação que eu e você estamos realizando agora, ela continua válida. Por quê?
porque você, através desse processo que você está aprendendo aqui, você continuará se desenvolvendo ao longo do tempo. O mercado é muito rápido, ele é muito intensivo, ele não para. E isso significa que aqui você tem um sprint, você avança rapidamente no seu conhecimento. E o formato de aprender que você aprende aqui não apenas faz com que você avance agora, mas ele também gera as bases para aquilo que vem logo na sequência. Qualquer dificuldade que você tiver, por favor, não hesite em entrar em contato com a gente, tá bom, gente? Está sendo bom demais, estou acompanhando de perto os conteúdos que vocês estão desenvolvendo, eles estão sendo muito interessantes. Vocês estão de parabéns pelo processo e continuem contando conosco durante todo esse processo. Tá bom, gente?